Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Ramon, tarólogo, professor de tarô e baralho cigano. E o meu papel aqui é transformar você em um cartomante com 100% de excelência. Esse é o meu papel aqui. Então vamos iniciar mais uma live. Eu fiz uma live de outrora sobre a carta da Lua, mas hoje eu vou trazer aqui outros fundamentos da carta da Lua. Então esse vídeo será a parte 2 da carta da Lua. Peço a vocês, pessoal, que deixem seu like, deixem seu joinha, ajude na divulgação da live para que possamos alcançar também mais pessoas. Compartilha a live. Assim o Facebook ele entende que você está participando. Já já vamos começar, dando uma boa noite aí para Daiane, Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Como é que vocês estão? Vamos fazer mais uma live aí, vamos compartilhar essa live, né, para que essa live seja espetacular, né, para que mais pessoas possam acessar essa live. Espetacular ela já vai ser, mas para que ela possa ser mais vista por mais pessoas, para que possamos ter mais interação. Sem mais delonga, para não comer muito tempo do vídeo, vamos então falar hoje da carta de número 32 do baralho cigano, a Lua. Olá, Sueli, boa noite, minha querida. Olá, Ana Valéria, está sempre presente aqui nas lives, gratidão pelo carinho. Suzede, boa noite. Victor, boa noite, meu querido, bom vê-lo aqui. Carmen Rosa, boa noite. Pessoal, compartilhem aí a live, tá? Para que possamos acessar aí mais pessoas. Chegar um pouco aqui para frente. Olha lá, a Bertina, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Pessoal, vamos começar então. Enquanto vocês vão compartilhando, vai curtindo, vai deixando os comentários de vocês. Eu vou aqui falando, né, da carta da Lua e vamos interagindo, né? Olha lá, o Zuleide. Boa noite, Zuleide Barros. É Zuleide, né? Bem, dando início aqui, olha lá, compartilhado, né? A Ana sempre participando, obrigado pelo carinho. Vamos dar início aqui à Lua. Vamos abordar primeiro aqui uma leitura interna da carta da Lua, aqui o 8 de Copas. Elemento ar. Alessandra, boa noite. Elemento ar. Elemento água, perdão. Elemento água, 8 de Copas, aqui na carta da Lua. Bem, o 8 de Copas, na leitura interna da carta da Lua, vai nos falar muitas vezes de uma situação vexatória, de vexame, na qual a pessoa se encontra totalmente desiludida. Dentro da leitura interna, o 8 de Copas na carta da Lua, vai nos falar muito da pessoa estar naquele estado de renúncia. Ela desistiu de algumas coisas. A pessoa se encontra no estado de sabor, um estado depressivo, um estado angustiante. Muitas vezes a pessoa se encontra aflita, depressiva, e no amor, o 8 de copas, igual mostra aqui na Lua, pode apresentar uma certa indiferença. Vale ressaltar, pessoal, que eu vejo muitas pessoas falando que o contrário do amor é o ódio, negativo. O contrário do amor é a indiferença. Quando se tem ódio é porque ainda existe amor. O ódio é apenas uma polaridade do amor, mal compreendida. Mas a indiferença, de fato, é o contrário do amor e não o ódio. Pessoal, peço a vocês aí que curtam a live, tá? Compartilhem aí para que possamos ter mais acesso, para que possamos ter mais pessoas participando. Olha lá,
A Denise sempre presente, boa noite, minha querida. Eliane, Jéssica Freitas, boa noite. Olha lá, Washington, muito obrigado para todos, para o Senhor sábio, Cigano Ramon. Gratidão, meu querido, pelo carinho. Olha lá, o Marcos chegando também, boa noite, Marcos. Ah, antecipando aqui, pessoal, em breve tem novidades, tá? Em breve vai ter workshop Cartomante 100% de excelência. Eu quero ver todos vocês que participam da live lá, tá? Vai ser no grupo privado do WhatsApp, lá eu vou estar distribuindo conteúdos exclusivos. Então, faço questão da participação de vocês. Quando começar, eu vou estar anunciando, tá, na página. Lá, obrigado pelo carinho, Denise. Olha lá, o Marcos, boa noite, meu querido. Mas enfim, o 8 de copas aqui na Lua, então vai falar dessa situação de desistência. Lembra muito, não precisa ir muito longe, do capricho que Afrodite propõe a Psique. Para quem não sabe, Psique, ela se apaixonou pelo deus Eros na mitologia grega, e Afrodite era mãe de Eros. Portanto, Afrodite não, Psique e Eros estavam brigados, e Afrodite impôs que Psique isse no Hades, no submundo, né? Cumpriu uma tarefa. Então, fala naquele momento no qual a pessoa se encontra em plena angústia, em pleno sabor emocional. É a carta da indiferença, né? O 8 de copas aqui na carta da lua. É uma carta também, o 8 de copas, dentro da leitura interna. É uma carta que vai nos falar de desleixo. Sim, muitas vezes é um relacionamento que está desleixado, caiu na rotina, não tem aí novidades. Astrologicamente aqui, olha lá, abençoada live, obrigado, Marcos. Na carta da Lua aqui, o 8 de copas também vai representar Saturno em peixes, né? Saturno restringindo aí as emoções. Olha lá, Marli Martins, gratidão, minha querida, muito bem-vinda. Nós vamos dando início. Pessoal, peço que vocês compartilhem a live, tá? Compartilhem, curte, para estar ajudando também na divulgação. Ok? Mas vamos lá então. Falando agora da leitura mais externa, carta da Lua. A Lua é uma carta bem complexa, né? Uma das cartas mais complexas do baralho cigano. Quando eu me refiro a ela ser complexa, é pela ampla simbologia arquetípica que a Lua traz dentre os seus significados. Vou citar alguns. A Lua, ela representa o nosso inconsciente individual, onde guardamos as nossas emoções mais profundas, onde mora os nossos medos, onde mora aquilo que guardamos, né, ao longo da vida. Então é o inconsciente, aquilo que não temos consciência. Olá, Lana. Boa noite, Lana. Olá, Marli. Bom vê-la aqui, Marli. Sumida. Mas a Luna então vai falar dessa questão do inconsciente, né, do inconsciente profundo. Vai nos referir aos nossos medos. Olha lá, parece um príncipe, Lana, obrigado pelo carinho. Mas então a Lua vai falar dos nossos medos. Olha lá, o Marcos, isso serve para todos os decks? Sim, o Marcos, boa pergunta. Inclusive a Lua, dentro da simbologia, tanto do tarô e tanto do baralho cigano, vai tratar da Lua em si, e não da fase
da Lua, né? Porque às vezes pode ter um deck que se trata da Lua minguante, o significado é um X, mas aí foge do padrão, né? Olha lá, o Marcos. A Lua também levam como a carta das honrarias, dependendo do contexto, pode sim, a Lua tem também o lado da fama, né? O lado positivo da Lua é a popularidade, a fama. A Lua rege os botequim, né? Ela rege a fertilidade, a prosperidade, a fecundidade, né? De outrora, até hoje ainda olha um pouco isso, né? Para se plantar, era as fases da Lua, né? Que tinha a fase que era boa, a fase que é ruim. Então a Lua traz isso, né? A Lua está muito relacionada a uma ideia de passado, de certeza, de dúvida, de devaneio. O mundo, o próprio mundo da Lua, né? O mundo das ilusões. É aquele estado também que podemos observar como quando conhecemos um indivíduo lunar. Muitas vezes achamos que as pessoas são o sol, que as pessoas são verdadeiras, mas ao longo do tempo, quando vamos conhecendo melhor as pessoas, vamos conhecendo bem o seu caráter, descobrimos que são luas, né? Tem arquétipos lunares. A lua parece ser ilusão, sim, perfeito, Ana. Então a lua vai tratar disso, porque a lua está relacionada a uma situação de dúvida, de certeza, de coisas escondidas, né? A lua lembra muito perfume, aquele disfarce, né? Para muitas vezes ofuscar aí o cheiro, né, da própria pessoa, de modo geral. A lua, ela tem um lado romântico, sim, né? Mas lembrando que a paixão, o romantismo, muitas vezes é uma mera ilusão, ela é passageira, diferente do amor, que é conquistado pela admiração. Olha lá, Denise, meu pai sempre usava as fases da lua. Perfeito, boa colaboração. Verdade, a lua, né, se for observar o arquétipo da lua, ela rege as marés, né, ela influencia totalmente, né. Nas mulheres, é o ciclo menstrual, ela vai reger o útero, né, o portal que todos nós viemos, né, de uma mulher, a lua vai reger o útero, um dos poderes mais sagrados do feminino. Então a Lua, ela sempre vai trazer essa ideia também de inconstância, essa ideia de medo, de angústia. A Lua é aquela situação assim assado. Ah, fulano gosta de mim? Olha, pode ser até que goste, mas ele está sobre os apoios da dúvida. Ou seja, está apaixonado sim, mas quando cai na real, né, que a paixão passar, ou aquele clima romântico, a pessoa pode ver que não é tudo aquilo que apaixonadamente ela achava que era. Então a Lua ela vai falar muito disso. De fato, a Lua rodeada de cartas prósperas, positivas, ela pode sim representar abundâncias, honrarias, mas com perspectivas ilusórias. Sempre quando a Lua sai numa jogada, temos que, de fato, olhar aquela situação mais de cima, observar se realmente é aquilo mesmo, que geralmente a Lua ela fala de coisas escondidas, de coisas ocultas. Usando um exemplo muito simples, dentro de uma sinestesia, a sensibilidade à lua, é a prata, representa a prata, é o cheiro de água podre, né? A água, né, vai tratar desse lado obscuro também. A lua, tanto que ela rege o submundo. A lua rege o submundo. Está muito relacionada à nossa intuição, só que tem uma diferença. A intuição lunar é uma intuição um tanto confusa. É aquela intuição da qual, olha lá, José, gostaria de saber. Então, meu querido, a live não está se tratando disso, né? Tá falando da carta da Lua aqui, tá bom? Só para ficar claro aqui o entendimento. Olha lá, Nessi Araújo, boa noite.
Mas então a carta da Lua é aquela intuição duvidosa, aquela intuição da qual temos dúvida. Já a carta do Sol é aquela intuição que você tem plena certeza, plena clareza. Aqui no Sol a intuição já é muito clara. É isso mesmo, eu sei o que eu quero. A Lua, então, né, se trata desses assuntos, né? Assuntos um tanto confusos. Se você tem o original para adorar, por que você vai adorar a cópia, o falso? Porque a Lua e o Sol são antagônicos em parte, mas são passivos. O Sol é aquela energia yang, aquela energia expansiva masculina. A Lua é mais feminina, a introspecção, é o segredo, é o oculto, é aquilo que muitas vezes não pode ser visto. Pode ser pressentido, mas não visualizado. Já o Sol, tudo é muito claro, tudo é muito consciente, tudo é muito lúcido, tudo tem muita clareza. Então, muitas vezes, idolatramos pessoas de má índole e nos tornamos também pessoas pequenas. Então, como eu disse, se tem um original para adorar, se tem um sol para adorar, né, eu estou usando aqui a metáfora, pessoal. Não estou falando da lua como referência da natureza. Estou citando aqui como pessoas, como situações da vida do cotidiano que pode, de alguma forma, acontecer com todos nós. Então, estou apenas aqui exemplificando, né, dando aqui exemplos, tá bom? Para que fique claro, ok? A Lua, na saúde, ela fala muito de hipocondria. O que é hipocondria? É a pessoa mesmo que cria as doenças dela. Né? Muitas vezes doenças psicossomáticas, a pessoa cria mesmo as próprias doenças. A pessoa vai no médico e não tem nada. Ela cria na cabeça que tem. Aí vai acabar acontecendo alguns sintomas do corpo dela, mas é tudo psicológico. A Lua também, geralmente, ela pode falar muitas vezes do útero feminino. Pode ser que a mulher esteja com problema no útero, pode ser que não esteja, mas geralmente fala da saúde do útero. E também nos remete a uma ação depressiva, tá? A Lua fala muito dessa questão depressiva, problemas com depressão. Olha lá, o Marcos, né? A Lua tem a ver emocionalmente com o sagrado feminino? Total, ligação. Né? Um dos principais arquétipos do sagrado feminino. Inclusive, o Marcos, né? Um bom exemplo citado aí. O homem, quando ele sai do masculino dele, né? Ele assume um polo feminino, ele acaba não tomando muita atitude na vida. Né? Ele fica muito no padrão yin e não vai atrás dos objetivos, das coisas, né? Ele fica mais com energia feminina no sentido assim de ser passivo nas ações, de tomar decisões na vida. Muitas vezes ele precisa ser desafiado, né? O masculino precisa sempre ser desafiado para preencher o feminino. Os dois se complementam, então tem que estar bem equilibrado. Olá, Ana Paula, boa noite. Então vamos falar mais da carta da Lua, né? A carta da Lua na espiritualidade, ela pode apresentar cultos como o xamanismo. A Lua tem total representação com os celtas, com o xamanismo. Pode apresentar as tradições wiccanas também, a bruxaria natural. A Lua se trata muito de cultos femininos, com a ótica mais feminina, essa ótica mais misteriosa. Entretanto, a Lua, ela, dentro da espiritualidade também, pode de fato significar que a pessoa pode estar tendo ataques das trevas, né? Ou seja, existem ali inimigos ocultos sondando a pessoa. Esses inimigos podem ser inimigos de fatos espirituais, né? Existem forças ocultas ali que estão, né, por detrás da pessoa. É algo que tem que ser aprofundado, tem que ser investigado quando essa carta sai da espiritualidade. Para de fato saber qual a mensagem que a carta da luz está trazendo. Se é uma mensagem boa ou se é uma mensagem ruim. Portanto,
ela tem que ser analisada também com muito critério, né, através de outras cartas, para ver qual mensagem que a Lua está trazendo. É uma forte intuição na espiritualidade, é aquele momento muito mediúnico, de extrema sensibilidade à flor da pele, ou é uma situação onde se encontra sobre os apoios das trevas, da incerteza, da angústia, do medo, da insônia. Aquele estado sonambúlico, né, a lua, aquelas pessoas que sonham acordado. E fala quando ela sai da espiritualidade, a pessoa prestar muita atenção nos sonhos, o que os sonhos revelam. Olha lá, Valéria, ele está falando perfeito, Valéria. A lua, né, pessoal, ela vai representar também muito aquele estado lúdico, aquele estado sonhador na espiritualidade. Muitas vezes a pessoa ela se apega muito ao místico, mas não coloca aquilo na prática. Ela tem um problema muitas vezes com a vontade de implementar as coisas como tem que ser implementada. Então a Lua ela vai falar muito disso, tá? Na mitologia grega, né, uma das deusas vai ser Hecate. Na mitologia grega, o arquétipo de Hecate pode apresentar também de outrora no Antigo Egito, a deusa Ísis, né, a deusa do culto, a deusa lunar. Então a lua, dentro desse arquétipo feminino, ela representa muito. Para os egípcios também representa o deus Tote, um deus da sabedoria, um deus com rosto de ibis, né, de pássaro ibis. Olá, Sônia, gratidão pelo carinho. Sandra, boa noite. Então, tá vendo, pessoal, quão complexo é, eu não digo complexo, mas quão vasto é o significado das cartas, né? Não dá para limitar simplesmente a palavrinhas-chave, porque fica, não que não funcione, mas fica algo muito, um tanto genérico, olhar por essa ótica. Então é aquilo que eu falei, né? É necessário ver as cartas pela uma visão global e não simplesmente a um só significado específico. Porque para cada ação da vida pode apresentar algo. Como um exemplo, né? Nas finanças, os recursos financeiros. A lua, ela pode muito bem representar dúvidas sobre os seus investimentos. De fato, pode representar prospectar clientes, prosperidade, mas sempre com a dúvida em primeiro plano. Todo negócio que é tratado lunar, dentro de uma ótica financeira, seja sobre as finanças, etc., pode até dar certo, mas sempre com perspectivas ilusórias, perspectivas muito sonhadoras. Então, é aquele momento onde a pessoa tem que colocar os pés no chão. Lá, vou interagir aqui com vocês. Olha lá, eu não entendo esse nome. Rutia Cássia, eu acho que é isso mesmo, né? Ferraz, boa noite. Pessoal, vocês estão interagindo aí? Eu quero ver os comentários de vocês, né? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta específica sobre a carta da Lua? Fique aí à vontade. Vou abrir aqui um pouquinho para perguntas, né? Para darmos aí seguimento, porque senão a live fica muito monótona, né? Eu quero ver a participação aí de vocês também. É interessante, né? Saber as dúvidas de vocês. Olha lá, peraí, Edson Joares. Boa noite, amigo. Opchar. Edson Diogun. Gratidão, meu querido. Patacori Ogum. Salve, Pai Ogum. Muito bem-vindo. Vamos. A internet está um pouquinho lenta, né? Até chegar os comentários aqui de vocês, mas eu fui lento devagarzinho.
Vamos. A lua, quando ela sai para a rotina de vida da pessoa, como que anda a rotina, etc., ela vai falar muito de uma rotina que está muito abundante, várias coisas para fazer, mas é uma rotina um tanto cansativa, onde a pessoa muitas vezes ela não está bem certa daquilo que ela quer. Ela se encontra em várias opções das áreas da vida e se encontra confusa, se encontra com medo, se encontra angustiada. Olha lá, Sandra representa várias coisas, Sandra. Em cada setor da vida, ela vai ter um significado diferente. Também vai depender de outras cartas que vão estar fazendo ali combinação com ela, ou melhor, combinações. Eu estou dando aqui alguns exemplos da Lua. Olha lá, Ana. Hoje estou falando da carta da Lua. Então, Alessandra, não está se tratando da live, né, exclusivamente de astrologia, mas a Lua, ela se exalta em touro, né, dentro da astrologia. O papel não é falar do signo de touro, porque a live não se trata disso aqui, né? Mas tem que olhar o mapa natal como um todo, né? Caso você tenha interesse, você pode chamar no vaso, a gente pode estar agendando seu mapa natal, né? A gente está fazendo, mas eu só consigo para outra semana. Mas enfim, mas o signo de touro, né, é um signo que tem tenacidade, tem persistência, né, um signo que fala de muita sensualidade, tem um paladar muito assim refinado, né, tendência a ser muito apegado às coisas, né, mas a, o intuito da live não é falar dos signos, tá? Outra oportunidade a gente pode estar vendo isso aí. Mas enfim, voltando aqui para a carta da Lua, no amor, ela vai ter uma diversidade de significados. Por quê? Ela pode muitas vezes representar um clima romântico, um passado do qual a pessoa vem se arrastando, do passado do qual a pessoa vem se arrastando. Olha lá, a Sandra, estou com muita angústia. Hoje faz 2 anos que perdi minha filha, né? Meus sentimentos. É uma dor, né? Que imagino, né? Para uma mãe que ia perder, né? Um filho, uma filha. É complicado, hein? Mas, né, infelizmente, né, a vida tem algumas surpresas desagradáveis, né? Felizmente, Deus sabe também o que faz. Ela nasce. Qual a energia dessa carta em um eclipse? Olha, o Nasci, não que ela vai influenciar no eclipse, mas ela, a Lua, astrologicamente, dentro do eclipse ela pode ter vários aspectos. Vamos usar um exemplo, né? Pode ser um eclipse que vai ser bom ou vai ser ruim. Vai depender do seu mapa natal, do seu mapa astral. Onde que a Lua vai estar afetando? Porque o nosso mapa natal tem 12 casas. Vamos usar um exemplo. Se for um eclipse negativo, né? O eclipse tem um efeito também até 6 meses, quando ele acontece no céu. Mas se for pela uma ótica negativa o eclipse, se for na sua casa 2 um exemplo do mapa astral, pode representar que você pode vir a ter problemas financeiros. Aí vai depender de uma série de coisas, tá? Então tem que analisar. É uma situação mais minuciosa, tá? Essa perspectiva de eclipse na astrologia. Mas a Lua, como eu citando, né, ela pode apresentar tanto um clima romântico ou um passado angustiante na vida da pessoa, ou aquela pessoa que está muito na dúvida, muito na incerteza, muito na insegurança. Então vai trazer tudo isso à Lua. São aqueles sentimentos muitas vezes guardados que não revelamos a ninguém.
E dentro da personalidade de alguém, quando a lua representa pessoas, né? Vai representar aquela pessoa lunática, aquela pessoa sonhadora, tem bastante talento para arte, para música, é uma pessoa que aprecia a arte, uma pessoa muitas vezes muito sensível, mas com tendência a ser depressiva, que apresenta também uma pessoa muitas vezes que não é confiável, não é uma pessoa que não é tão assim confiável, porque a lua ela esconde as coisas, né? É tudo para a lua, o arquétipo lunar, quando representa a pessoa, é uma pessoa que esconde, é uma pessoa que muitas vezes é traiçoeira ali pelas costas, uma pessoa que vai apanhar os outros pelas costas. Portanto, a lua pode apresentar um clima hostil se tratando de uma personalidade, um clima adversário. Ela pode de fato representar isso. Se tratando de uma persona, de uma personalidade aí de alguém. É aquela pessoa que está sempre em cima do muro, está sempre na dúvida. Ficar em cima do muro é algo que não vai te levar a lugar algum. Você vai ficar sempre ali, né, analisando a situação. Deixa eu olhar aqui os comentários. A Ana está falando da live hoje. Pessoal, peço que vocês compartilhem, tá? A live, curte aí para estar ajudando na divulgação, para que possamos aí interagir, tá bom? Quem aqui está acompanhando a live a primeira vez, pessoal? Deixa eu ver quem está acompanhando a live aqui a primeira vez. Algumas pessoas aqui eu já vejo, né, direto na live, participando. Quero ver aí quem está participando da primeira vez, né, da live, para que eu possa aí conhecer. Quero saber também de qual estado vocês estão falando, né? Qual estado do Brasil, ou até fora do Brasil. Laelzira, primeira vez. Olha lá, Cristina, primeira vez, bem-vinda. A pessoa igual a Ana tá falando, o pessoal que tá chegando agora, né? Talvez tá achando que tá tirando carta. Para responder perguntas, a live aqui não se trata disso, tá? A Lua, ela vai, quer dizer, a live aqui vai tratar especificamente do significado da carta lá. Bruna Rodrigues, boa noite. Cristina, gratidão. E quando a Lua sai numa situação de vida assim, que a pessoa precisa se transformar? Olha lá, Ana Curitiba, que maravilha. Curitiba é uma cidade excelente, apesar do frio, né? Uma cidade muito bonita. Uma das melhores cidades do Brasil. Inclusive o sotaque curitibano, né? Muito bonito. Olha lá, Azira da Costa, Rio de Janeiro. Vamos lá. Mas e vocês, pessoal? Eu que. Qual sotaque vocês acham que eu tenho? Olha lá, Cristina Pereira, São Paulo. Que legal, São Paulo. Mas a Lua, se tratando de algum tipo de transformação do qual a pessoa tem que passar na vida, ou a pessoa tem que encarar, muitas vezes a pessoa tem que vencer os medos dela, vencer os demônios, né, os dragões dela, ou seja, os medos mesmos que ela tem que vencer, porque o medo é necessário, né? A pessoa, se ela não tivesse medo de
X situação, ela podia entrar em rascada. Mas também o medo muitas vezes ele pode atrapalhar a pessoa, tem que ser um medo bom. Olha lá, Ana, de onde você é? Então, eu sou de Minas, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte. Olha lá, deixa eu ver. Então, a Lua, pessoal, é um arcano muito, ó, podemos dizer, não de complexo, mas com uma riqueza de significado muito grande, né? Que vale a pena rever essa live, né? A live vai ficar gravada para que você reveja, reassista novamente, para que você possa empoderar o seu baralho, né? Por mais que de repente você já sabe, mas pode trazer mais vocabulário para o seu jogo, ou seja, melhorar seu aprendizado, somar com o que você já sabe, né? Ou para você que de repente ainda não sabe, pode aí melhorar pode ser um caminho, né, para você começar, tá? Deixa eu ver. Quando a Lua se fala de comunicação, quando ela sai no jogar, ela pode apresentar brigas. Quando está falando de comunicação, quando vai ver como a pessoa está se comunicando, etc. Pode apresentar brigas, tá? Pode apresentar desconforto, discussão, fofoca, segredos sendo revelados. Olha lá, Marcos, sempre aprendemos. Com certeza, Marcos. Todo mundo aprende, né? A vida é um. Muitas vezes somos mestres e também somos aprendizes, né? Ou melhor dizendo, somos eternos aprendizes. É aquela história, né? Não existe saber mais ou saber menos, né? Existem saberes diferentes. A lua também, pessoal, esqueci de mencionar, dentro da magia, ela vai falar muito da Wicca, né, de culto ao sagrado feminino. Ela tem também aquela de poções mágicas, magia de encantamento, magia de glamour. Então a lua ela traz esse lado também galanteador, esse lado sedutor, porque a lua também é um disfarce, né? Ela está relacionada de fato a um arquétipo também de seduzir, tá? De fazer as pessoas cederem, né? Ela está relacionada a esse arquétipo de sedução também. Então a lua ela traz isso, ela traz esse lado. Deixa eu só ver. Vamos fazer algumas combinações aqui com a carta da lua para abrir um leque, né, de outras informações. Exemplo, a lua e o caixão. Aqui podemos dizer forças do além, né? Próxima pessoa. Pode ser que seja bom ou ruim, dependendo do contexto, mas geralmente aqui essa tiragem, a lua e o caixão vai se tratar de uma ação da qual a pessoa está sendo, pode estar sendo vítima ou está sendo ajudada por forças ocultas da espiritualidade, porque o caixão representando além da vida e a lua, os mistérios do oculto, aquele que não pode ser visto com os olhos físicos. Então ela vai ter esse teor, tá? Exemplo, a lua e o chicote. Aqui é magia, né, pessoal? Aqui não tem nem como falar, né? Aqui de fato já é magia. Lua e chicote. Aí pode ser magia de encantamento, magia mesmo para ataque. Aqui não tem como fugir, né? Aqui já é magia. A lua e o chicote. Exemplo, a lua e os pássaros. Vamos dar um exemplo no amor.
Aqui já é um romantismo. É uma fase onde as pessoas estão interagindo, estão namorando, de fato. Pessoal, não estou respondendo pergunta na live, tá? De amor, essas coisas. O papel aqui da live é falar sobre a carta. Talvez a pessoa está chegando agora e não está, de fato, entendendo. Olha lá, a Maria, né? Boa noite, estou aprendendo, sou de São Paulo, estou em Recife. Que maravilha, né? Viajando longe, né? Quase outro lado do país, praticamente. Recife. É um clima muito diferente, né? Recife para São Paulo, né? Exemplo, a lua e o navio vai nos falar, pessoal, de saudade de alguém, aquele medo, aquela angústia, aquela deprê que bate, né, de saudades. Pode ser tanto saudades de um ente querido, pode se tratar ah, do amor, né? Aqui também a lua e o barco, né? O navio representar viagens ao mar. Aqui, aqui a lua e o urso aqui vai falar de uma situação duvidosa, de uma situação que nos remete à insegurança, à dúvida, à incerteza, ao medo, à indecisão, uma situação que, confusa. No amor, essa combinação urso e a lua, ou melhor, a lua e o urso, ela vai. Olha lá, a Valéria, né? A lua e o imperador e a imperatriz. Então, Ana, aí a gente vai estar falando do tarô, né? Mas eu vou te dar essa resposta. Então, a lua, o imperador e a imperatriz depende da posição onde a lua vai estar saindo. A lua vai estar assinando a jogada, ela vai estar no início ou no meio. Mas geralmente a imperatriz e o imperador formam um par, né? O imperador é aquele que tem um olhar para fora, né? Aquele que observa, é o líder, é o imperador. A imperatriz é que cuida do jardim do imperador, ela mantém as coisas, né? A imperatriz é uma gestante, é uma fecundação. Pode apresentar gravidez entre um casal, essas três cartas, como pode apresentar um clima romântico também, pode apresentar coisas ocultas. Depende do contexto que sair, tá? Mas se for no amor, pode pressagiar, de repente, uma gravidez, tá? Mas é relativo, vai depender de muita coisa, do que vai estar conversando ali no jogo, né? Para cada área vai representar algo específico. Principalmente se for na área da saúde, aí sim pode representar uma gravidez, porque a lua vai representar o útero, a imperatriz, a gestante, aquele que foi fecundado, e o imperador, aquele sendo materializado. O imperador é o 4, a matéria. O 3 é algo gestativo, tá? Olha lá, a Maria, né? Pergunta interessante, alô, e o livro? Então, ô Maria, aí já é segredos ocultos, né? Secreto, ou seja, é algo que a pessoa está escondendo. Ou uma pessoa que tem apreço aos mistérios, de estudar coisas além da vida. Mas geralmente é segredos, né? Que a lua e os livros, né? O livro ele já tem esse lado assim de segredo, de secreto também. A lua, né, com essa combinação aqui já mata a charada, né? Mas pode apresentar também conhecimento esotérico. Aí vai depender também do que vai estar falando. Vamos dar um exemplo que está falando ó, nas finanças, né? A lua e os livros. Olha, tome muito cuidado em ensinar qualquer papel, né? Você pode estar de repente sendo enganado, tem que analisar com muito critério. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. De onde que a lua está saindo, né? Qual situação que ela se trata da vida. Vamos supor que é a saúde. O livro e a lua. Aqui pode-se falar de um problema de saúde sendo descoberto, um problema de saúde sendo revelado, na comunicação, um segredo oculto sendo revelado, então aí vai depender de um monte de coisa. Mas geralmente essas duas combinações podem apresentar isso, tá? No amor, algum segredo descoberto ou revelação de algum amigo se declarando, né? Com uma pessoa oculta ou admirador secreto, aí vai envolver uma série de fatores, tá? Mas dando um exemplo aqui para ficar mais didático e até mesmo um tanto mais fácil, tá bom? Mas boa pergunta, Maria. Boa participação. Deixa eu...
A lua e a torre, né? Se tratando de uma situação da vida da pessoa que é aquele isolamento total, aquele clima depressivo, aquele clima, aquele clima de incertezas, de dúvidas, onde tudo para a pessoa tá sem graça, nada tá bom. Pessoal, peço a vocês que curtam aí, compartilhem, tá? Para que possamos ter mais interação aí na live, tá? Então compartilha nos grupos, curte para estar ajudando a divulgação. Mas aqui a lua e a torre, né, no baralho cigano, é aquele momento de grande incerteza, de grande insatisfação, onde a pessoa se encontra. Principalmente se for no amor, né, que é um abandono. A pessoa está se sentindo muito isolada, muito triste, a autoestima não anda muito legal, não anda muito bacana. Ainda mais se representar um tipo de personalidade, um tipo de arquétipo de pessoa. A lua e a torre aí vai representar uma situação da qual a pessoa ela se encontra muito deprimida, né? Um tipo de personalidade depressiva, né? Introspectiva, não gosta muito de socializar, né? Então aquele tipo de pessoa eremita, fica mais dentro de casa, resguardada do social. A lua e a cruz aqui é um pleno sofrimento também, tá? Pleno sofrimento. Mas aqui a espiritualidade está olhando por essa pessoa, tá? A espiritualidade de fato está olhando para essa pessoa. Olha lá, Fabiana Bueno, boa noite. Exemplo, a lua e a árvore, né? Aqui vai se tratar de uma situação onde aquilo que estava duvidoso pode começar a dar frutos, tá? Aqui é aquela história, né? A colheita é livre, quer dizer, a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se plantou maus frutos, se plantou, se não regou os frutos, né, a semente, não vai dar bons frutos, né, na verdade. É aquela história, né, pelos frutos que se conhece a árvore. Então, se a pessoa... Ah, esqueci de mencionar, a lua também representa preguiça, tá? É um dos grandes pecados capitais, né? A preguiça é a rainha da procrastinação, né, que atrapalha os nossos projetos, né? Então, exemplo, se a pessoa encarna todo dia no espírito de preguiça, de indecisão, de dúvida, de incerteza, bons frutos ela não vai colher, porque não tem como colher maçã se você está plantando melancia, é impossível. Então, simplesmente colher o que planta, não tem como ter um resultado diferente. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve, ou até menos. Então, para colher bons frutos, né, não é algo tão simples, exige muito esforço. Esforço, vale lembrar que é igual banho, né? Se parar um dia, fede. Né? Então, o esforço é constante, é algo contínuo. Olha lá, o Fernando Souza, perfeita explicação, obrigado. Foi a primeira vez aqui na live, Fernanda? Fernando, né? Acho que é Fernando, é isso mesmo. Mas vamos interagindo. Pessoal, peço a vocês que curtam aí a live, compartilhem, tá? Para estar ajudando na divulgação. A Lua está muito ligada ao plano astral. Primeira vez, muito bem-vindo, Fernando. Se você não me segue aí no Facebook, passa a me seguir para você ficar por dentro das novidades, né? Em breve vai ter workshop aí, vai estar muito bacana, né? E quero que vocês participem, tá? E tem meu canal do YouTube também, Escola Holística Sol do Oriente, né? Tá aí na página também para quem quer seguir lá. Os vídeos estão mais orquestrados. Tem mais de 100 vídeos gratuitos lá disponíveis para quem quer aprender a embaralhar cigarro.
Mas eu falando da Lua, então a Lua representa esse lado do plano astral, né? A Lua tem muito esse lado das nossas emoções. Como andam as nossas emoções? Como estamos cuidando da nossa saúde emocional? Quando eu me refiro a isso, né, vamos para os corpos, né? Temos o corpo físico, que é um corpo, se você quiser manter ele bem equilibrado, você precisa ter uma boa alimentação. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Você precisa ter uma boa alimentação. Para manter o corpo emocional, cuidar das suas emoções, ouvir boas músicas, né? Saúde mental, de repente ler, né? Aprender coisas novas. Saúde espiritual, praticar a espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não estou me referindo à religião. Posso qualquer tipo de espiritualidade. Hoje em dia, né, existe uma variância muito grande, né? De diversos cultos, diversas espiritualidades. Né? Tem de várias formas. Tem aí a física quântica, que é uma espiritualidade um pouco mais próxima da ciência. Tem o ocultismo, né, um caminho também próximo da ciência. Tem vários, né? Tem Umbanda, tem o Ifá, tem... E aí, né, são diversos os cultos. A Lua também tem uma lição de nos ensinar que a sabedoria começa na dúvida, né? Então a pessoa ela tem que ser questionada, ninguém sabe 100% de tudo. A lá Maria Aparecida, né? Muito sábio. Gratidão, minhas meninas, estão te acompanhando, a lua e sua estrela. Gratidão. Gratidão pelo carinho. Então, pessoal, hoje estamos falando da carta da lua. Falamos da carta da lua há tempos passados, mas hoje estamos falando dela, lá o Ever, novamente trazendo outros significados. Olha lá, o Everton Brandão, primeira vez, bem-vindo. Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, tá? É muito importante o compartilhamento e curtir também, né? Ter interação, deixar seu comentário, porque só eu falar fica muito monótono, né? Então, o diálogo é importante, né? O aprendizado, responder as indagações, né? Muitas vezes, responder a dúvida de alguém pode responder de outras também, né? Pode ser para outras pessoas que depois vão reassistir esse vídeo e assistir a primeira vez também. Olha lá, Celcinho, boa noite, Celso. Não, Vitória Live não se fala disso. Lá, Diogo, né? É Diogo, Pará, que legal, Pará. Lá, o Everton, gratidão, bem-vindo. Estamos quase encerrando, né, pessoal? Vou dar mais um tempinho para a gente estar encerrando aqui a live. Então, falamos da carta da Lua, um pouco da na personalidade, né, na espiritualidade. Nas amizades, pode apresentar a tal da inveja, né? Inimigos ocultos. O que é o inimigo oculto? Inimigo oculto é aquele amigo que lhe abraça, mas te apunhala pelas costas. É o semi-amigo, na verdade, né? Olha lá, sou de Manaus, Amazonas, aqui é muito calor. Sim, eu imagino, né? Muito calor mesmo, mas é maravilhoso Amazonas. Inclusive, você daí, sobre as pirâmides, Ratanabá, né? Que não sei se até que ponto é verdade a descoberta dessas pirâmides, mas acredito que seja verdade, né? Aí na Amazonas, né? Descoberta essas pirâmides. Pode remeter ao tempo de Atlântida. Manaus. Ó, o Fernando, gente, ele não.
Isso aí mesmo, Fernando. Não está respondendo perguntas, está fazendo a aula. Olha lá, a Lair, como a Lua nas suas fases pode mudar a nossa vida? Então, Lair, a Lua nova, ela sempre está relacionada a novos ciclos, né? Todas as fases da Lua vai representar novos ciclos, mas a Lua nova é tanto uma Lua escura, né? Ela traz novidades, ela vai trazer o novo. A Lua crescente, ela vai crescer as coisas da nossa vida. A Lua cheia, né, é uma Lua mais fértil. Aí vai entrar a minguante, que é aquilo para minguar. Ou seja, minguar um sentimento negativo. Aí vai entrar aquela história, né? Que a lua crescente é a donzela, a lua cheia é a deusa, e a lua minguante é a anciã, é aquela que porta todos os mistérios. Inclusive isso na astrologia. É muito válido dentro dos mapas astrais, né? A pessoa que nasceu na lua minguante, né? A lua minguante é uma lua de avatares, de feiticeiros. ahn, Cada fase da lua vai representar uma ação na vida da pessoa. Tem total diferença, né, da fase da lua na vida das pessoas. Mas é mais ou menos por esse caminho aí, tá? Que eu estou te dizendo. Olha lá, Fabiana, gratidão. Mas a lua, Laí, dentro da mulher, né, influencia nos ciclos menstruais, né, no ciclo menstrual. A lua tem suas fases de 20 e 28 dias, né? A lua passa por todo o ciclo de 20 e 28 dias. Inclusive a nossa glândula pineal, que tem nossa caixa craniana no nosso cérebro, que tem cristais de apatita, né, que é responsável pela nossa mediunidade, a nossa paranormalidade, né, a nossa visão. A glândula pineal ela é regida pela Lua, né? De acordo com a sincronicidade da Lua, ela pode, né, mudar o seu aspecto. Ou seja, a glândula pineal pode ficar mais ativa ou menos ativa. É, depende muito do que estamos passando, né, lá. Isso aí. Mas se a pergunta tivesse sido relacionada ao baralho cigano, a Lua, ela pode apontar para flashes de romantismo, no amor, de dúvida, de certeza, insegurança, medos. A pessoa trazendo um passado à tona, pode ser forças ocultas atrapalhando a vida amorosa da pessoa. Um exemplo, na saúde, a lua vai estar relacionada ao útero feminino, ou seja, pode estar relacionada à hipocondria. O que seria hipocondria? Né? É a pessoa que cisma que está doente e não está. Né? Doenças psicossomáticas, vai representar depressão também na saúde, então vai representar várias coisas, tá? A lua tem um lado também de fama, dependendo do contexto do jogo, né? Se estiver rodeadas de cartas com um aspecto mais luminoso, mais positivo, a lua pode apresentar honrarias, fama, prosperidade, fertilidade. Ao mesmo tempo, vai apresentar dúvida também, né? Então tem que ser olhado com bastante critério, né? Pode representar várias coisas. Então é interessante ver por esse viés. Lembrando que a carta da lua também, Laí, ela tem o oito de copas, né? Dentro da leitura interna. O oito de copas é a carta da indiferença, é o naipe da indiferença, né? A carta da indiferença, do desleixo, do abandono, da renúncia. Então vai depender de uma série de coisas, né, Lai, para falar da carta da Lua. Então, recapitulando, né, voltando aqui o assunto, então na espiritualidade, uma pincelada para quem está chegando agora no encerrar a live, a Lua vai falar da segredos ocultos na espiritualidade, de medos, de ataques espirituais, sonhos, premonições, poções, poções mágicas, encantamentos, representar a tradição xamânica, tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é segredo das amizades, inimigos ocultos, falsas amizades, pessoas que tendem a nos enganar, né? Não devemos confiar. Na carreira profissional,
Pode apresentar fama, honraria, popularidade. Olha lá, Ana Valera. Gratidão por todos esses ensinamentos. Fico muito feliz, ó, Ana, em poder estar ajudando. Muito bem-vinda. Na carreira também profissional, a Lua pode apresentar muitas vezes ah, aquela situação de competição também. Ela pode apresentar isso, mas é uma competição mais oculta, né? Aquela pessoa muitas vezes na carreira, no profissional, que finge estar torcendo por você e na verdade não está. Aquele ditado, né? A pessoa está fazendo a sua caveira, querendo de alguma forma te atrapalhar, te ludibriar, te enganar. Agora, quando se trata de projeto de vida, de como a pessoa está planejando a vida, que fala de planejamentos confusos, sonhadores, né? Aquela pessoa que vive só de sonho, mas realidade é bem pouca, tá? A lua no amor também, eu não mencionei, ela pode apresentar ciúme, tá? Ciúmes também. Possessão. Pessoal, é isso, tá? Já estamos com 1 hora de live, tá? Espero de alguma forma ter ajudado. Então, essa live vai ficar regravada. Peço a você que reassista a live, né? Para que você possa aprender mais, né, com a live. E compartilhe e deixe seu comentário, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço pela audiência e até a próxima live. E fiquem por dentro aí das novidades, tá? Em breve vocês terão novidades. Uma boa noite a todos.